Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 137. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 2 Samuel, capítulos 16, 17 e 18. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada pela Tua paz, pela Tua direção. Obrigada pela oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti, para estarmos conhecendo mais sobre tudo que o Senhor gosta, o que não gosta, o que te motiva. Que o Senhor revele a Tua vontade para as nossas vidas e que possamos encontrar algo novo sobre Você. E possamos amar-te mais e amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nos traga cura, nos traga revelação, nos traga paz e que possamos, Pai, compartilhar da Tua palavra com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 16. Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: "Por que você trouxe essas coisas?" Ziba respondeu: "Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto." "Onde está Mefibosete, neto de seu senhor?" perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: "Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhes restituirão o reino do seu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu." "Humildemente me prostro", disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim." Simei amaldiçoa Davi. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino." Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça." Mas o rei disse: "Que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo?" Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: "Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo." Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras à terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. O conselho de Uzai e de Aitofel. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei, viva o rei!" Mas Absalão disse a Uzai: "É essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele?" Respondeu Uzai: "Não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir?
Não deveria eu servir o filho? Assim como eu servi o pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. 2 Samuel capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Então Uzai entrou. Absalão lhe disse: Aitofel, dê-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem no qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se algum dos seus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado, corajoso como o leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduza na batalha. Então os atacaremos onde quer que eles se encontrem, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e que ele mesmo lhe tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o exército serão exterminados. Jonatas e Aimás estavam em En-Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no bolso. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram. Quando o sol nasceu, todos já tinham atravessado o Jordão.
Vendo Aitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita que havia possuído Abigail, filho de Enaás e irmão de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel e de Lodebar, e o gileadita Barzilai de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabia que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. 2 Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, o Giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: Farei o que acharem melhor. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: Protejam por amor a mim, o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. A tristeza de Davi. Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixe-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o
de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia, Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que você está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Aimás correu pelo caminho da planície, passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Aimás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que trouxe grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel capítulo 16 nos mostra a vida de Davi, como foi marcada por conquistas muito impressionantes, mas também marcado por reviravoltas bem dolorosas. Nós vemos um rei que já derrotou gigantes, comandou exércitos, agora sendo humilhado em sua própria terra. Ele caminha como um fugitivo, traído por seu próprio filho, amaldiçoado em público e enganado por aqueles em quem confiava. Como um homem, segundo o coração de Deus, pode chegar a esse ponto? O capítulo nos apresenta 3 cenas intensas: a falsa lealdade de Ziba, a fúria descontrolada de Simei e o conselho destrutivo de Aitofel. Em cada uma delas aprendemos sobre a fragilidade do poder humano, a importância do caráter nos dias difíceis e a forma como Deus trabalha mesmo quando tudo parece perdido. Imagine a cena: um rei humilhado, um povo dividido e um filho rebelde, ocupando o trono que não lhe pertence. Davi poderia se vingar, poderia se justificar, mas ele escolhe confiar em Deus. Essa escolha nos ensina algo fundamental. Quando a vida nos golpeia, nossa verdadeira força é revelada. Vamos relembrar quem era Ziba. Davi estava fugindo de Jerusalém quando encontrou Ziba, o servo de Mefibosete. Ele veio ao rei carregando provisões: 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Em um momento de grande crise, Ziba parecia demonstrar lealdade e apoio a Davi. No entanto, a sua atitude escondia um propósito egoísta. Quando Davi pergunta sobre Mefibosete, Ziba responde: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô.
Essa afirmação sugere que Mefibosete, neto de Saul, teria se voltado contra Davi, esperando recuperar o trono que pertencia à sua família. Diante disso, o rei, sem questionar a veracidade da acusação, concede a Ziba tudo o que pertencia a Mefibosete. Tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Esse capítulo revela um problema comum em momentos de crise. As pessoas se aproveitam da vulnerabilidade alheia para seu próprio benefício. Ziba usou a situação para manipular Davi e garantir riquezas para si. Posteriormente, descobrimos que Mefibosete nunca havia traído Davi e que Ziba mentiu para conseguir vantagens. Então, Davi segue em sua fuga, foi confrontado por Simei, um homem da família de Saul. Ele lançou pedras e amaldiçoou o rei. Sai daqui, assassino, bandido. Para Simei, a queda de Davi era um castigo divino pelos eventos envolvendo a casa de Saul. Ele acreditava que Deus estava punindo Davi e entregando o trono a Absalão. O ataque de Simei não era apenas físico, mas emocional. Em um momento de grande dor, Davi enfrentava mais uma humilhação pública. Abisai, um dos guerreiros leais do rei, ficou indignado e quis agir. Por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. No entanto, Davi teve uma reação surpreendente. Em vez de se vingar, ele disse: deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Davi enxergava a soberania de Deus até mesmo na maldição de um inimigo. Ele cria que se Deus permitiu aquela situação, havia um propósito maior por trás. Ele confiava que Deus poderia transformar sua aflição em bênção. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Enquanto Davi enfrentava adversidades, Absalão entrava em Jerusalém para tomar o trono. Ele estava acompanhado de Aitofel, um dos conselheiros mais sábios da época. Ao chegar à cidade, encontrou Uzai, um dos amigos de Davi, que saudou Absalão com as palavras: viva o rei, viva o rei. Absalão, desconfiado, perguntou: é essa a lealdade que você tem para com teu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai, no entanto, respondeu de maneira estratégica: sou escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Com essa afirmação ambígua, Uzai se infiltrou no círculo de Absalão para sabotar seus planos. Essa passagem destaca o perigo da ambição descontrolada. Absalão queria o trono a qualquer custo e estava cercado por pessoas que buscavam seus próprios interesses. Ele não percebeu que Uzai, supostamente leal, na verdade trabalhava contra ele. A história de Absalão nos ensina que a busca pelo poder sem a direção de Deus leva à destruição. Enquanto Absalão buscava sua própria glória, Uzai demonstrava uma estratégia diferente: a lealdade ao verdadeiro rei. A rebelião de Absalão parecia um grande sucesso, mas era apenas o começo de sua ruína. Esse capítulo nos ensina que o caminho da desobediência pode parecer promissor no início, mas no fim leva à destruição. Após consolidar sua posição em Jerusalém, Absalão buscou orientação de Aitofel, um dos conselheiros mais respeitados da época. Sua primeira recomendação foi chocante: tenha relações com as concubinas de teu pai que ele deixou para tomar conta do palácio. Essa atitude não era apenas um ato imoral, mas uma declaração pública de ruptura com Davi e uma humilhação definitiva ao rei deposto. O plano de Aitofel tinha um objetivo claro: consolidar a rebelião. Ele sabia que, ao tomar as concubinas de Davi, Absalão deixaria claro para todo Israel que não havia mais possibilidade de reconciliação. Isso fortaleceria sua posição como novo rei. O texto enfatiza que tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus, mas nem todo conselho sábio é um conselho divino. A história de Aitofel nos ensina que há uma grande diferença entre inteligência e sabedoria espiritual. Ele era um estrategista brilhante, mas a sua sabedoria estava envenenada pelo ressentimento. Aitofel era avô de Batseba, a mulher com quem Davi pecou, e pode ter nutrido um desejo de vingança por tudo que aconteceu com
a sua família. Muitos conselhos podem parecer corretos à primeira vista, mas levam à destruição. Esse capítulo nos alerta sobre a importância de discernir a fonte dos conselhos que seguimos. Nem toda orientação vem de Deus, mesmo que pareça estratégica e eficaz. Absalão seguiu o conselho de Aitofel, mas isso não trouxe estabilidade ao seu reinado. Pelo contrário, apenas acelerou a sua ruína. Em 2 Samuel capítulo 17, nos transporta para o centro de um conflito político e militar decisivo na história de Israel. Absalão, filho de Davi, está à beira de consolidar seu golpe de Estado, e um dos maiores estrategistas da época, Aitofel, apresenta um plano certeiro para eliminar o rei exilado. Tudo parece estar sob controle até que um segundo conselheiro, Uzai, lança um argumento que mudaria o rumo da história. Essa passagem não é apenas sobre guerra e traição, mas algo muito maior. Como Deus frustra os planos dos ímpios para cumprir seu propósito. Em um mundo onde decisões estratégicas podem mudar o destino de nações e pessoas, como discernir qual o caminho seguir? O que faz um plano humano falhar quando tudo indicava que daria certo? Aitofel apresenta um plano ousado para Absalão, atacar Davi imediatamente e eliminar apenas o rei. Ele sugere reunir 12.000 homens para uma perseguição noturna, pegando Davi de surpresa quando estivesse exausto e fraco. Seu objetivo era causar pânico e dispersar o exército de Davi, garantindo uma vitória rápida e consolidando o poder de Absalão. Aitofel confiava na velocidade e na precisão do seu plano. Ao atacar Davi isoladamente, ele acreditava que os seguidores do rei desistiriam sem resistência, permitindo que Absalão assumisse o trono sem grande derramamento de sangue. Esse capítulo revela como a busca pelo poder pode cegar as pessoas para consequências mais amplas. Absalão, apesar de inicialmente aceitar o plano de Aitofel, decide ouvir outra opinião. Ele convoca Uzai, um conselheiro de Davi, infiltrado em sua corte. Quando questionado, Uzai responde: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Uzai argumenta que atacar Davi imediatamente seria um erro, pois o rei e seus homens são guerreiros experientes. Ele compara a fúria de Davi como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes, destacando o período de subestimar um líder forte em momentos de crise. Além disso, ele sugere que Davi já estaria escondido, pronto para um contra-ataque. O ponto central do argumento de Uzai é o medo. Ele planta a ideia de que uma derrota inicial poderia espalhar pânico entre as tropas de Absalão. Como resultado, até mesmo os mais corajosos ficariam morrendo de medo. Em vez de uma ação rápida, Uzai aconselha Absalão a reunir um exército imenso de tantos como a areia da praia, e ele mesmo liderar o ataque. Esse conselho massageia o ego de Absalão, que deseja ser visto como um grande líder militar. O versículo deixa claro que essa mudança de estratégia não foi um mero acaso. O Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Esse capítulo mostra que, mesmo diante dos planos bem elaborados, Deus sempre prevalece, o poder de Deus sempre prevalece. Aitofel ofereceu um plano superior do ponto de vista militar, mas Deus permitiu que Uzai influenciasse Absalão para que seus propósitos fossem cumpridos. Isso nos lembra de que, mesmo quando os ímpios parecem ter vantagem, Deus está no controle e trabalha em favor daqueles que confiam nele. O capítulo de 2 Samuel 18 nos mostra como enfrentar o pior dia da sua vida. A batalha estava ganha. Davi venceu os inimigos, consolidou seu reinado e eliminou uma ameaça perigosa. Mas quando a notícia chega, ele não comemora, ele chora. Esse capítulo nós encontramos uma das cenas mais dramáticas das Escrituras. Um rei vitorioso, mas despedaçado por dentro. O capítulo nos leva a uma jornada intensa de guerra, traição e dilemas morais. Vemos a estratégia militar de Davi, a brutalidade de Joabe e o fim trágico de Absalão, um príncipe que tentou tomar à força aquilo que não lhe pertencia. Mas no centro desse conflito há algo ainda mais profundo,
o coração de um pai, que apesar da rebelião do filho, não consegue deixar de amá-lo. Aqui não há heróis perfeitos. Davi está dividido entre a justiça e a compaixão. Joabe acredita que o dever vem antes dos sentimentos. E Absalão, símbolo da ambição descontrolada, encontra um destino irônico, suspenso entre o céu e a terra. Mas o que esse capítulo realmente nos ensina? Que muitas vezes aquilo que pedimos a Deus pode não ser o que realmente precisamos, que a vitória pode ter um gosto amargo quando envolve aquele que amamos e que no fim a vontade de Deus sempre prevalece, mesmo quando custa caro. Antes da batalha começar, Davi faz um pedido surpreendente aos seus comandantes. Ele ordena, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Essa declaração revela o coração de um pai, que mesmo diante da traição de seu filho, ainda deseja protegê-lo. Davi não vê Absalão apenas como inimigo, mas como seu filho amado. Esse pedido contrasta com a realidade da guerra, onde normalmente os rebeldes são tratados com severidade. Absalão, que havia se levantado contra o próprio pai em busca do trono, encontra um fim trágico e irônico. Enquanto fugia montado em sua mula, ele passa por uma grande árvore e ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Esse detalhe é significativo porque simboliza sua instabilidade. Ele tentou governar Israel sem a bênção de Deus e acabou suspenso, sem apoio no céu ou na terra. Essa cena nos lembra que a rebeldia contra Deus e contra as autoridades que ele estabelece tem consequências. O próprio Absalão se tornou vítima de seu orgulho. Seu cabelo, no símbolo de sua vaidade e força, tornou-se sua ruína. Esse princípio está refletido em Provérbios. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Um soldado de Davi vê Absalão pendurado, mas se recusa a matá-lo, lembrando da ordem do rei para poupar o jovem. No entanto, Joabe não hesita. Ele diz: não vou perder mais tempo com você. E mata Absalão com 3 dardos. Depois disso, 10 dos escudeiros de Joabe terminam o serviço, certificando-se de que Absalão esteja morto. A atitude de Joabe levanta uma questão moral importante. Ele estava desobedecendo a ordem de Davi, mas acreditava que matar Absalão era o melhor para Israel. Isso nos lembra que nem sempre as decisões práticas se alinham com os desejos emocionais. Davi queria poupar o filho, mas Absalão era um traidor perigoso. Esse capítulo também nos ensina que ninguém pode fugir para sempre das consequências de seus atos. Absalão passou anos tramando contra seu pai, mas no final a sua própria arrogância foi sua ruína. Absalão acreditava que poderia tomar o reino por suas próprias forças, mas Deus tinha outros planos. Bom, vou terminar por aqui. São muitas informações, detalhes, e que nós possamos buscar mais, estudar mais esses capítulos com mais profundidade. Mas estou muito feliz que você está aqui lendo a Bíblia por completo comigo e deixe o Senhor falar ao seu coração. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.